começamos mais um programa Entre Amigos aqui na Peripê TV e hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino com a Flávia Janaína, que além de esteticista, também é empresária, não é mesmo, Flávia? Tudo bem? É isso aí, Rafa. Muito obrigada pelo convite, tá? Então, além de esteticista cosmetóloga, também empreendedora, né? Muito bem, agora me conte, o que foi que te motivou a empreender? Ter tempo. Dizem que trabalhar para si mesma, né? Tem tempo, só que não é bem assim, né? Mas realmente, eu procurei empreender, né? Trabalhar para mim mesma, para ter mais tempo realmente para cuidar de mim, dos meus filhos, do meu esposo, da minha casa. E você, então, é empresária, tem uma clínica, é isso? Sim, Mas também atende. isso. Atende na área da Da estética. estética. Isso Eu aí. costumo dizer que no meu espaço, né, é o meu estúdio, eu faço tudo. Desde a administração, desde a recepção e até a parte dos cuidados com a cliente. Atividades com a cliente, ou Isso. seja, é muita coisa, né? Muita Agora me conte coisa. um pouquinho, quais são os desafios, né? Porque uma coisa é você saber a técnica, tá ali aplicando o procedimento estético no seu paciente, Isso. mas outra coisa também é administrar, né? É a parte mais Empreender, difícil, né? né? Porque não Exatamente. é só você saber fazer o serviço na cliente, né? Tem todo o contexto, né? Tem as despesas, né? Tem o marketing, né? Eu falo que antes, né, desse Away mesmo do o Instagram, né? A gente era só colocar um banner na nossa loja, né? Sim, Quem passava na rua já via, já né? havia, Ah, tem um exatamente. salão ali, vou ali. Só que agora não é bem assim, né? A gente tem que investir Tem que também investir. nas redes sociais, né? Exatamente. Patrocinar os anúncios. A gente vê muito anúncio por aí. E o Isso. engraçado é que as redes sociais sabem exatamente o que você está pesquisando, não é? Você pensou, falou, daqui a pouco aparece um anúncio ali para você. Isso é Então, bom pra gente. é bom pra gente, exatamente. Agora, sim, e os desafios? Me conte. Então, os desafios são vários, né? A gente tem que estar indo em busca mesmo, né, de se especializar cada vez mais, buscando ser o diferencial. Eu acho que o empreendedorismo é isso, o diferencial, não é? Porque a estética está tão assim no auge, né? Mas você tem que se destacar naquela área, né? No que você faz. Sempre se doar, dar o seu melhor, né? Eu Isso. acho que o empreendedorismo feminino tem um ser mais delicado, né? Nós mulheres, a gente tem mais Tem um uma toque, visão, né? Especial. ou aquele toque especial, né? No nosso negócio mesmo. Exatamente. E hoje em dia tá o auge também o empreendedorismo feminino, né? Porque a gente ouvia muito falar em empreendedorismo, inovação, novas tecnologias. E aí, de repente, a gente ouve muito, inclusive eventos, né? Falando sobre empreendedorismo feminino. E de fato é um desafio, é algo novo pra gente, mas que a gente também tá ali por trás há muitos anos, né? Além dos desafios, você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Então, falando sobre o empreendedorismo feminino, abrimos o leque, né? Estamos aqui, né? E eu acho que não só no empreendedorismo feminino que a gente encontra, né? O preconceito, né? Também assim, eu enfrento o preconceito por ser esteticista, muitas vezes. E assim, eu me orgulho tanto, eu estudei tanto para estar ali, né, fazendo o que eu sei, o que eu gosto. Então, assim, o preconceito, eu encontro preconceitos. Qual a sua profissão? Aí eu com todo orgulho, né? Esteticista e cosmetóloga. Aí já me olham assim. Eu disse, por quê? Tem que ser o quê, né? É. Agora, e aí eu vou defender o esteticista, tá? Porque eu sou professora da saúde e coordeno o curso de estética na Estácio, né? E se a gente pegar a grade que vocês têm de estética e cosmética e comparar com outras áreas, né? Outros cursos da saúde, toda a grade que vocês veem é toda voltada para estética. E vocês Isso. estudam anatomia, fisiologia, imunologia, histologia, Histologia. embriologia, né? Todo o eixo comum com todas as áreas da saúde Isso. e mais as específicas para a área. Então, vocês, acima de qualquer outro profissional da saúde que trabalha com estética, né? Vocês
tem um diferencial a mais em relação às outras áreas. Então, acho que como é uma área que está crescendo, ainda está engateando. Mas isso vai mudar, com certeza. Eu tenho certeza que vai mudar. Obrigada, Rafa. Obrigada. É isso aí. E aí entra o empreendedorismo também, nosso poder como mulher, né? Você é esteticista e empresária, né? Empreendedora. Falou um pouquinho dos desafios, do preconceito por ser esteticista, né? E quanto à capacitação, né? Que é importante, quem é empreendedor tem que estar sempre se inovando, estudando, vendo as novas tecnologias, né? O que tem de novo. Na estética, principalmente, a gente sabe que tem muita coisa nova, né? Toda hora tem uma coisa diferente, uma coisa inovadora, inclusive. Inclusive, a gente tem que falar que cada paciente é diferente, então a gente pode criar protocolos novos, né? De acordo com aquele paciente. Como é que a gente... como empreendedor, né? Empreendedora. Nós somos mulheres empreendedoras. A importância da capacitação como empreendedora, não somente como esteticista. Sim. Então, a capacitação é para a gente sempre estar levando o melhor, né? Para o nosso cliente, né? Para o nosso público. Sim. Né? Então, no momento que você procura se capacitar, né? Entregar sempre o melhor, sempre o diferencial, né? Sim. Ali você já cria o seu vínculo com o seu cliente, né? Então, não é só terminar a faculdade, não é só terminar o curso e trabalhar e só aquilo, não. O estudar todos os dias, né? Eu li uma frase um dia desses que dizia: leia, estude ao menos 1 hora ao dia e sempre tenha um caderno e um lápis em mãos. E uma dica também que eu falo, sempre tenha na sua mesinha de cama uma caderneta e um caderno. Porque sempre vem aquela ideia, sempre de noite, né? Sim. O empreendedorismo é isso, não parar de pensar, né? Não parar de pensar. O que eu posso melhorar no meu trabalho, né? Então, quando vem aquela ideia assim de madrugada, você vai lá e anota. No outro dia você vai estudar sobre aquilo, né? Ver as possibilidades daquilo dar certo. Isso mesmo. É isso. E empreender não é só criar uma empresa, né? É a gente pegar as oportunidades e transformá-las, né? Em objetivos concretos, né? Aquilo que a gente quer transformar, não só de forma pessoal, porque a gente também busca o financeiro, mas também para a nossa sociedade. O que é que eu posso levar com a minha ideia, né? Algo bom para a sociedade. E no caso da estética, a gente pensa logo em autoestima. A beleza para a mulher. A beleza para a mulher. O bem cuidar, né, de si mesmo. Porque a estética não é somente ir ali fazer uma massagem, tem muito mais que isso. Inclusive a questão psicológica que a gente também tem que frisar, né? Isso. A autoestima é muito importante. Então, empreender não vai se limitar apenas à criação de empresas, né? Você criou sua empresa, mas você busca mais, né? Conte um pouquinho pra gente como é que você busca melhorar cada vez mais com a sua empresa. Então, sempre buscando mesmo, né? Como eu já falei, estudar, né? Buscar as novidades mesmo da área, porque a estética é uma área tão ampla, né? Sim. Eu trabalho mais na parte da facial. Sim. Então, assim, qual o produto que está usando, né? Eu uso também muito o método do personalizado, porque nenhuma cliente é igual a outra, né? Eu gosto muito também de usar no meu estudo, né? No meu empreendedorismo, o ouvir, né? Porque o ouvir hoje em dia é tão raro, né? É verdade. A gente só quer dizer, só quer falar. Então, o ouvir também está ligado a isso, né? E dá também a autonomia, né? Isso. Para o próprio paciente, para ele perceber que é compreendido e que ele também tem voz, né? Isso. Para passar aquilo que ele realmente quer, as expectativas que ele quer, né? Muito bom. É um tema tão legal, gente, assim, agradável, gostoso, né? De conversar, Sim. não é? E para nós mulheres, assim, é uma conquista, né? É uma conquista, é um realizar, né? E eu sempre digo que falta se nós mulheres se uníssemos, né? A gente dominava o mundo. Não é isso? Com certeza, estamos dominando. Estamos dominando. Isso mesmo. Agora eu quero que você passe uma mensagem para quem é formado, né? Mulheres formadas, né? Que já são graduadas, mas têm medo de iniciar, né? Eu conheço muitas mulheres, inclusive,
que se formaram recentemente, mas têm medo de criar uma empresa, de começar, nem que seja aos poucos, né, com uma salinha, por medo mesmo, assim, de o que vai encarar, né? Eu, como empreendedora, eu também tive meu medo, né? Mas eu comecei. Graças a Deus não tive problemas no meu iniciar. Eu sei que tudo é possível, né? Mas quando a gente vai com garra, com fé, né? A gente se dedica para a gente conseguir alcançar aquela meta que a gente propõe, é possível, né? E aí, qual é a sua mensagem que você tem para esse público que, né, tá querendo começar, mas pensa, e agora? Será que eu vou conseguir um retorno? Como é que seria para começar a investir? Eu preciso investir em alguma Sim. coisa? Esse medo que você falou, eu também tive, Todos né? nós. Mas teve uma hora que eu disse, tem que ir. Eu estou estudando para isso, né? É, Então, assim, o conselho, né, para as meninas que estão iniciando um curso, né, independente que seja de estética, que seja de outra área, né? sim. Porque empreendedorismo é o geral, né? É o conjunto, é o né? conjunto. Então, primeiro, por que é que você está pensando em empreender, né? Tem que ver o porquê, né? Sim, Então, agarre os seus sonhos e dê o primeiro passo. deu o primeiro passo. Dando o primeiro passo, né? A coisa fica O mais mais difícil fácil. já foi, né? É. A formação. A Conseguiu formação. agora. Isso. Então, assim, não é necessariamente você ter um lugar físico, né? Por que não começar a domicílio, né? Fazendo sua cartela de cliente e sem empreender, É verdade, né? é verdade. E eu vou dizer uma coisa, eu lembrei aqui ela falando da minha história, né, enquanto profissional da saúde. Porque eu sou jornalista também, minha primeira formação foi em jornalismo, por isso que eu tô aqui apresentando com vocês, tá? Mas eu também fiz a minha graduação em biomedicina e estética também foi minha última graduação, né? Eu tenho 3 graduações. E quando eu entrei na estética, eu tive medo, como eu disse pra você. Aqui o bate-papo é sobre empreendedorismo. Como é que eu comecei? Como é que eu criei, né, o meu próprio negócio? E eu entrei na estética justamente para isso, porque eu queria ser dona do meu próprio nariz, né? Eu não queria depender de empresas para me contratar e eu ficar naquele medo de cada semestre que passa, né, demissão. Infelizmente, né, tem isso. É uma sensação ruim, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz minha pós-graduação em estética avançada. E eu lembro que eu juntei minha família, né? Eu sei que nem todo mundo tem o apoio, né, da família, mas no meu caso, graças a Deus, eu tive. E eu fiz um grupo com elas, né? Eram mulheres, minhas tias. Obrigada, viu, tias? Um beijo aí pra vocês. Maior incentivo, né? Maior Nossa incentivo, família. não é? E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz um curso de harmonização. Tinha marcado, era uma sexta, o dia inteiro. Eu lembro que eu saí de lá, era 11 da noite, só na aplicação. Botox em 1, em 2, 3, foi lá. Saí com a mão boa, né? E no sábado eu já tinha agendado. Ó, tias, eu vou fazer meu curso na sexta, como eu vou estar afiada, no sábado eu vou atender vocês. E foi assim. Pedi a ela só um incentivo, né, financeiro para eu comprar o produto. E aí eu consegui, com o dinheiro delas, né, um valor extra, e eu comprei uma maca. Uma maca usada, mais nova, semi-nova, né? Na OLX, olha aí. Comprei e preparei lá o estúdio. Meu pai tem um estúdio em casa e, né, eu morava com meus pais na época. E aí eu montei a maca lá. E olha, amanhã, a partir das 9 horas, apareçam. E eu fiz. Meus primeiros pacientes, tirei foto antes, depois e comecei a preparar meu Instagram. E fui captando meus clientes, né? Em domicílio, ó. Exatamente Tá como vendo? você falou. Então, eu comecei a fazer os procedimentos, limpeza de pele, né? Os procedimentos que eu podia fazer, né? Fui, né? Criei meu CNPJ e tudo. Até que, questão de 2 meses, eu aluguei uma sala, né? Junto com 2 amigas. Pagando, o aluguel era R$ 1.000, mas dividindo para 3 dava. Então, eu fazia 3 limpezas de pele e eu conseguia pagar aluguel. E nunca fiquei no vermelho. E aí, eu fui crescendo, crescendo. Hoje, eu tenho uma clínica, né? Fica lá no José Augusto Barreto, quem tiver interesse, a Derma Center. Podem aparecer lá que eu vou cuidar muito bem de vocês, tá? E assim, foi assim. Então, eu fui crescendo, crescendo, empreendendo, conhecendo um pouco mais sobre empreender, porque eu era totalmente leiga. Ainda estou aprendendo, acho que nós somos eternos aprendizes, Sim. né? A gente precisa
abrir nossa mente para saber que não sabemos tudo, né? Então, foi assim que eu comecei. Tem muito mais história aí, né? Que eu comecei estagiando também, mas assim, como empreendedora, foi dessa forma. Linda e hoje história. eu sou dona de clínica, né? Parabéns. E com muito orgulho. Tô crescendo ainda, espero crescer um pouco mais, mas de forma a manter o meu espaço, né? Não quero ser melhor que ninguém, eu acho que, acima de tudo, quero ser boa para mim mesma, né? Sim. Que nós temos muitos colegas na área que também querem crescer e a gente tem que ser o apoio da outra. Acho que a Isso. mulher empreendedora Verdade, Rafa, precisa segurar a mão, né, da nossa parceira e apoiar, sabe? A gente nunca cresce sozinho. Esse é o meu Verdade. conselho que eu dou para vocês. Nunca sejam sozinhos, tá? Sozinhas, no caso das mulheres, e de modo geral, nunca cresçam sozinhos, nunca queiram pisar em ninguém. Isso, verdade. E sempre dê o primeiro passo. Sempre dê o primeiro passo. Não tenha medo. Não tenha medo. Obrigada. Eu que agradeço por a oportunidade de Foi falar também a maravilhoso. minha história. Isso, parabéns. Linda história. Obrigada, a sua também, muito linda, viu? Obrigada, Rafa. Parabéns. Ó, recém-formada, viu? Em estética, já é empreendedora. Engatinhando aí na área. Tá crescendo também, muito Né? bem. Sucesso, viu? Obrigada, Rafa. Um beijo, Beijo. gente. E a gente termina por aqui nosso programa Entre Amigos e a gente volta no próximo momento.